sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Você é um negacionista? Você é um negacionista? Sinceramente, eu espero que não. Vamos falar hoje sobre os negacionistas. Lucas 22, a partir do versículo 54, vamos ler até o 62. Então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e, olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também é um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda a certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos hoje, nesta noite, ser preenchidos pela tua verdade, ó Pai, de maneira que nós saiamos daqui nesta noite, ó Pai, com a capacidade de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso eu rogo a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus, que venha ministrar a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Negacionistas, aqueles que negam algo, aqueles que de forma contumaz, aqueles que de forma reiterada praticam ou têm o hábito de negar algo. E é interessante que quando olhamos aqui esse momento da vida de Pedro, um discípulo de Jesus, um dos mais próximos a ele, vemos este homem que por 3 anos, mais ou menos, andou lado a lado com o seu mestre, simplesmente no momento de aperto, negando ele, com a maior facilidade. Como diz aí os mais antigos, com a cara lavada. E percebemos alguns atos de Pedro que o levaram a negar Jesus, e uma das coisas mais interessantes é o princípio. Veja que logo no versículo 54 do capítulo 22, e nada que está escrito na sua Bíblia está escrito à toa, diz o seguinte: então prenderam Jesus, o levaram e fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Em outras versões, vai dizer que Pedro seguia Jesus de longe. O primeiro passo para se negar a Jesus é manter distância dele. O primeiro indício de que alguém vai começar a negar Cristo é quando ele começa a acompanhar Cristo, Jesus, à distância, ao longe. Sabe por quê? Porque não quer se envolver naquilo que Cristo está envolvido. Pedro estava com tanto medo de ser preso, de ser levado a julgamento e de repente ter que enfrentar uma cruz, que ele se manteve à distância para que ninguém pudesse de alguma forma ligar ele a Jesus. E isso nos manda uma mensagem dentro
desse contexto dizendo o seguinte: Pedro não queria estar envolvido com aquilo que Jesus tinha se envolvido. Por isso se manteve ao longe, à distância. Quantos crentes na realidade hoje que vivemos se mantêm à distância de Jesus? E não é um distanciamento social. Aliás, é um distanciamento bem antissocial. E se mantém distância de Jesus porque não quer se envolver com aquilo que Jesus está envolvido. Não quer que a sua vida esteja envolvida na mesma realidade de Cristo. Então, o que eu faço? Me mantenho, eu estou acompanhando, mas de longe. E não é nenhuma alusão aos irmãos que estão assistindo em casa, tá? Não me entendam mal. Eu digo numa realidade de vida cristã, de vida espiritual, de relacionamento com Deus. Outro dia eu conversava aqui no culto de quarta-feira, antes de começar com a irmã Lisete, né? E a gente falava sobre essa questão de perseguição, né? À igreja e tal. E aí eu estava conversando com a irmã Lisete, falando o seguinte, que eu acho que nos dias atuais, a Bíblia fala lá, Paulo fala aos Coríntios, que a gente não deve ignorar os desígnios de Satanás para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Às vezes a gente acha que Satanás é um cara burrinho, sabe? Que ele não tem nenhum tipo de estratégia, que ele está ali meio que na rede, tomando uma água de coco, e quando a gente vacilar, ele, você tem que entender que Satanás trabalha intensamente contra a igreja de Cristo. E não se engane, ele tem estratégias e ele aprendeu ao longo do tempo a aprimorar as estratégias dele. E hoje uma das estratégias de Satanás não é mais fazer você sofrer, é fazer você ter uma vida maravilhosamente confortável. Sabe por quê? Normalmente o sofrimento, de forma explicável e inexplicável ao mesmo tempo, é um paradoxo, aproxima as pessoas de Deus. Ou, quem gosta aí, né, da espiritualidade. É no sofrimento, é na angústia que as pessoas buscam Deus. Mas quando que as pessoas se afastam de Deus? Quando está tudo bem. Não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem problema no casamento, não tem problema com os filhos, não tem problema nenhum. Começa a entrar num processo de relaxamento espiritual, como hoje vimos pela manhã o pastor Jean-Luc falando, né? Pregando, falando sobre o Jesus, o verdadeiro mestre, e citando a necessidade de nós estarmos ali cotidianamente lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, mas isso já não se torna mais algo necessário. Por quê? Porque está tudo bem. Foi uma das falhas de Jó. Jó era tão neurótico com a própria vida, que ele oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos, antes dos seus filhos pecarem, por tanta neurose que ele tinha. Ele falou assim, não, vai que os meninos pecam, se pecar, já está pago aqui. Ele passava um sacrifício pré-datado. E é interessante você perceber no capítulo 3, versículo 25 de Jó, quando ele expressa dizendo o seguinte: o mal que eu temia, esse me sobreveio. Qual era o mal que ele temia? Perder tudo. Sabe por quê? Porque em determinado momento, a confiança de Jó estava nas coisas que Deus deu para ele, e não mais no Deus que deu as coisas para ele. Jó tinha colocado toda a sua confiança nas coisas que ele tinha, numa família boa, numa vida abastada. E muitas das vezes, a gente pensando
e ignorando as estratégias de Satanás, percebam que na história de Jó, quem é que foi lá perturbar a respeito da vida de Jó? Tu construíste uma sebe em volta dele, por isso ele te adora, por isso ele te serve. Retira a segurança dele nas coisas e você vai ver ele te negar. Graças a Deus, Jó, depois de um período de sofrimento, reconhece que o Redentor, o nosso Redentor, está vivo e que por fim se levantaria sobre a terra. Mas a realidade hoje é de um afastamento da presença de Deus que tem levado pessoas a um caminho de negar Jesus. E esse é o primeiro indício, é o afastamento da realidade que Jesus nos propõe, é um afastamento da trajetória que Jesus nos coloca. E isso é algo que tem acontecido a partir de uma estratégia satânica em se colocar tudo dentro de um mesmo balaio e que hoje nós conhecemos como o tal do relativismo, né? Aquilo que tudo não existe mais uma verdade que é absoluta, né? Tudo é relativo. E isso são estratégias do inimigo para poder, de alguma forma, minar a nossa relação, o nosso relacionamento com Jesus, fazendo que nós, cada dia mais, nos afastemos dele e nos olhamos para ele cada vez mais distante e nos envolvendo cada vez menos com aquilo que Jesus se envolve. Até chegar ao ponto de negarmos a Cristo. E aí, quando entramos nesse contexto de negação, começamos a negar com as nossas atitudes. Perceba que Pedro, ele se assenta junto com as pessoas que queriam a morte de Jesus. As pessoas que estavam em volta da fogueira, elas desejavam a morte de Jesus, elas eram contrárias a Jesus. E ele se assenta com elas, como se fosse uma delas. Então a gente precisa tomar cuidado, porque aqueles que estavam lá, eles não acreditavam em Jesus, não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, mas Pedro se assentou do lado deles, se assentou junto com eles. E aí, quando ele é questionado, ele o que ele faz? Não sou eu. Não sou eu. Você está enganado. Eu não sou essa pessoa. Você está vendo aqui? Eu estou sentado junto com esses daqui, ó. Eu não sou essa pessoa, você está vendo? Eu ando com eles. Um dos maiores discursos que tem hoje dentro de um viés ideológico que atinge um contexto de igreja e que está sendo reproduzido de forma natural a partir de muitos líderes das nossas igrejas, em dizer que, olha, você tem que estar lá, naquele meio, enfiado naquele bar, enfiado na bebedeira, no meio das drogas, no meio da prostituição. Por quê? Porque Jesus andou com as prostitutas. Você tem que estar lá, abraçadinho com os defensores da homossexualidade. Por quê? Porque Jesus andava com os marginalizados, e eles são marginalizados também. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca andou com essas pessoas. Foram essas pessoas que andaram com Jesus. Essas pessoas que seguiam Jesus por onde ele ia. Nós devemos estar no meio dessas pessoas, não para nos assentarmos com eles e sermos confundidos no meio deles, mas para promover transformação. Para se revelar como algo diferente, no meio de uma indiferença em relação a quem Cristo é. Pedro, ele se colocou como igual, ele falou, não, estou aqui, eu não sou um deles. Eu não sou um deles. Pedro se assenta com os acusadores e opositores do ministério de Cristo e fala, eu estou aqui junto com eles.
se você não estiver disposto a morrer pela verdade que você defende, então não se assente em lugar que te fará um mentiroso. Pedro se faz mentiroso porque quando a mulher, uma das criadas daquela casa, questiona em relação a quem ele era, e ele diz: eu não conheço ele, eu não conheço esse Jesus, eu não sei quem é. Ele se faz mentiroso porque ele conhecia a verdade, ele sabia quem era Jesus, havia andado com Jesus, mas mesmo assim o nega, porque se ele não conhecesse mesmo Jesus, ele estaria falando a verdade. Mas ele passou a ser um negacionista, por quê? Porque ele negou a verdade de quem Jesus era e que ele conhecia Jesus. Ele responde para a mulher: mulher, não o conheço. Só pode negar a Jesus quem o conheceu, quem um dia andou com ele. Ou seja, só pode negar a Jesus quem um dia teve relacionamento com ele, quem um dia andou com ele, quem um dia o conheceu. Quem nunca o conheceu, está falando a verdade, eu não conheço. Mas é a realidade que enfrentamos hoje, de pessoas que conheceram Jesus, andaram com Jesus e hoje estão negando com as suas atitudes, dizendo: eu não conheço, eu estou aqui sentado no meio deles, aqui, eu estou aqui, somos aqui todos iguais, somos irmãos aqui, ó. Quando era mais, quer dizer, eu ainda sou jovem, né? Quando eu era mais meninote, tinha muito isso, né? Na escola, e o tempo era mais... Não era uma coisa assim, o crente não estava tão em evidência, né? O gospel, o evangélico. E era interessante, porque quando a gente falava assim, você é crente? Não, eu sou crente. Aí o pessoal: que igreja? Aí eu falava assim: eu sou da Igreja Batista. Acho que, tá. Do Batista eu gosto. Batista é bom. Aí você ficava assim: por quê? E às vezes eu me assustava com algumas respostas. Porque o Batista não é chato, né? Não fica falando de Bíblia o tempo todo. Porque é um pessoal mais tranquilinho. Aí você fica assim: será que esse cara está me elogiando? Será que isso é bom, isso é ruim? Mas a realidade é que às vezes a gente tem uma vida que está se confundindo com a vida das pessoas que não conhecem a Jesus. Às vezes a gente está levando uma vida que se confunde com a vida dos opositores de Jesus, se assentando na mesma fogueira, como foi lido hoje de manhã pelo pastor Jean-Luc, que o salmista falando, nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, e tem muito crente sentado na roda dos escarnecedores, sendo confundidos. Quando a palavra de Deus diz que nós não seríamos confundidos, estão sendo confundidos, aceitando a realidade do mundo, mas querendo, de alguma forma, se manter numa proximidade relacional com Jesus, e algo que não é possível, Pedro mostrou, dizendo: eu não conheço. Negam com as suas atitudes, dizem que seguem a Jesus, dizem que são discípulos de Jesus, dizem que são filhos de Deus, mas se misturam com os que são do mundo. E eu não estou falando de se misturar no sentido de você estar no mesmo lugar. Eu estou falando de se misturar, de ser confundido, terem as mesmas práticas, as mesmas atitudes, os mesmos atos, serem mentirosos, serem lascivos, serem imorais, idólatras, adúlteros. E dizem: não, eu sou aqui, eu sou discípulo.
está negando Jesus com as suas atitudes. Quando você não faz questão de não ser confundido com aqueles que negam Jesus e permanece na mesma posição deles, eu tenho que te dar uma péssima notícia desta noite. Você já negou Jesus a primeira vez. Mas também tem aqueles que negam a Jesus com a boca, com a fala. E percebam bem que no versículo 58, pouco depois um homem também o ouviu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Pedro contradisse aquele homem. Contradizer é manifestar-se contrariamente em relação àquilo que se afirma. Ou seja, aquele homem afirmou: você é um deles. Você é um discípulo deste homem que vai ser morto. Você estava com ele, você andava com ele. E Pedro contradisse aquele homem. Pedro contrariou a afirmação que aquele homem fez em relação a ele, dizendo o seguinte: eu não sou. Isso diz respeito a um posicionamento que nós assumimos como nós negamos quem somos. Quando nós negamos a nossa filiação, negamos a nossa origem. A boca é capaz de negar o que somos e quem somos. Quantas vezes os nossos lábios negaram a filiação em relação a Deus? Quantas vezes nós negamos que somos filhos de Deus? Aí você fala assim: olha, mas quando eu neguei que eu sou filho de Deus? João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz o seguinte: vocês têm por pai o diabo, porque o diabo é pai da mentira, ele mente desde o início. Quando nós tomamos uma postura mentirosa, ou seja, e essa postura mentirosa vem muito a partir daquilo que nós falamos e não fazemos. Ou seja, nós nos tornamos pessoas contraditórias, como o apóstolo Tiago vai alertar na sua carta, dizendo o seguinte, lá no capítulo 2, me mostra a sua obra, me mostra a sua fé sem obras. Me mostra a fé sem obras. E ele fala para aquele homem o seguinte: olha para as minhas obras, para que você conheça a fé que eu digo ter. Ele está falando, e é interessante que ele usa a palavra ações correspondentes. Ele está falando assim: me mostra a sua fé sem ações que correspondem com aquilo que você diz crer. A vida cristã não admite incoerência. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele diz o seguinte: criei, por isso eu falei. Muitos estão falando sem crer. Muitos estão falando ao contrário daquilo que creem. E acabam negando Jesus com a sua boca, acabam negando a sua filiação, se tornam mentirosos. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás e não Deus. Ou seja, quando eu assumo uma postura de mentira com a minha vida, me tornando incoerente, eu assumo para mim que o meu pai, que a minha filiação é a partir do diabo e não mais de Deus, porque o pai da mentira é Satanás. Por isso o Apocalipse alerta o seguinte: que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Porque mentirosos são filhos do diabo. Tem muita gente falando: eu creio. Eu acredito. Pastor, conta comigo. Estou com você, estamos juntos. Eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou participar.
E na hora que efetivamente é exigido a cumprir com aquilo que declarou, se furta, se esquiva, tem uma postura diferente, é incoerente em relação às pessoas. Eu sou crente, eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que... mas tá, e o que você pensa em relação o sexo antes do casamento? Não tem problema não, isso... Calma aí, você não diz que crer na palavra de Deus, e a palavra de Deus fala ao contrário daquilo que você diz crer. O que você pensa a respeito da homossexualidade? Não, é o amor. Tudo pode, tudo suporta, vale tudo. É o amor, não é? Amor. A Bíblia fala que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Ninguém está aqui para odiar pessoas, mas estamos aqui para viver a verdade da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para odiar pessoas, porque todos são carentes da graça do Senhor, mas nós também não estamos aqui para negociar princípios inegociáveis. E tem muitos crentes negociando princípios que são inegociáveis e negando a Deus por conta daquilo que deveriam ser, mas não são. Você é um deles, eu não sou. Você é um desses crentes, eu não. Eu apoio isso, eu apoio aquilo, eu apoio essa... Para mim está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você não vai naquela igreja? Você não ouve aquele pastor? Não, mas então, mas nem tudo que se fala, a gente sabe. Negou Jesus pela segunda vez. Eu não sou. E é interessante que o próprio mundo às vezes reconhece que você é, mas você mesmo se nega. Perceba que nas 3 vezes as pessoas que eram acusadores de Jesus, as pessoas que eram opositores de Jesus, reconhecem, a partir da vida de Pedro, o que ele representava. Mas ele nega não só Jesus, mas nega também a si mesmo. O que ele representava, ou pelo menos deveria representar. Então temos que ficar atentos. Eu prefiro ser odiado pelo mundo, mais amado por Deus, do que ser amado pelo mundo e não pertencer a Deus. O que você prefere? Porque está dado, João capítulo 15. Jesus falou, o mundo me odeia. E porque ele me odeia, odeia vocês também. É interessante. Às vezes a gente diz assim, mas como é que é esse negócio? É simples. Imagina, um jogador do Palmeiras. Ídolo no Palmeiras. Amado pela torcida. Aí, final do contrato, ele assina lá, faltando 6 meses, após assinar o pré-contrato para sair de graça. Assina com o Corinthians. Sai de um clube para o outro, assim, ó. Pá. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o cara estava metendo o gol no Corinthians e xingando a torcida. Aí o cara, pá, vira para o outro lado. Mas agora é jogador do Corinthians. Vai continuar sendo ídolo do Palmeiras? Só uma analogia aqui, futebolística. Mas a realidade é que quando nós decidimos por seguir a Cristo, nós fomos tirados do time do mundo e passamos para o time do reino de Deus. Ora, e se a torcida do mundo odeia o dono do time, quem pertence ao time vai ser odiado também. Não existe essa amizade.
Não existe esse relacionamento. Jesus, ele disse que não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar outro. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus. Ou seja, de quem você escolhe ser amigo vai definir quem será o seu inimigo. Então, se você quer ser amigo do mundo, inimigo de Deus, e vice-versa. Não tem meio termo, não tem centrão nessa história. É um lado ou o outro. Então eu não posso, com a minha boca, dizer que pertenço a um lado, mas viver no outro, porque quando eu faço isso, eu nego Jesus, e eu falo assim, não sou. Não, você é um filho de Deus. Não, eu não sou. Você é um desses crentes. Não, eu não sou. Você é um desses evangélicos. Não, eu não sou. E aí a gente nega Jesus com a nossa boca pela segunda vez. A partir da primeira negamos com atitude, na segunda negamos com a nossa boca. Mas também aqueles que negam Jesus com o coração. Versículo 60. Ao que Pedro exclamou, homem, não sei do que estava falando, e falava ele ainda quando o galo cantou. Aquele que nega o coração, aquele que nega Jesus com o coração, é aquele que se faz desentendido. Deus está falando com ele, está falando assim, ó, é isso, você tem que mudar, você tem que transformar isso, você tem que mudar isso na sua vida. E aí ele está sentado e está assim, nossa, fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir essa mensagem, porque era para ele. E Deus está falando, não é para você, meu filho. E se fulano também tivesse aqui, ia ser como? 2 em 1, pá! Porque aquele lá também precisa ouvir. Sempre é os outros que precisam ouvir, sempre é os outros que precisam escutar. Nunca sou eu não preciso de mudança, eu não preciso ser transformado, eu já estou no meu estado perfeito. Quando começamos a pensar assim, por aquilo que pareça, já estamos no estado de negar Jesus com o coração. Quando a palavra já não começa mais a arder no seu coração, fique atento. Quando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, não arde mais no seu coração, fique atento. Mas, pastor, como que eu cheguei nesse estado da palavra não arder mais no meu coração? Como eu cheguei nesse estado de aquilo que Deus falar já não balança, já não provoca isso em mim? Porque você já negou Ele com as suas atitudes, porque você já negou Ele com a sua boca, e agora você já está no estágio de negar Ele com o seu coração. Começa a ficar indiferente ao que o Espírito tem para você. Já não mais permite que essa realidade preencha o seu coração, e é exatamente essa postura que Pedro tem. Eu não sei do que você está falando, não é comigo, não sou eu, não tenho nada a ver com isso. Eu já disse que eu não conheço, eu já disse que não sou eu, e agora eu não sei do que você está falando. Você vai insistir nessa história? Você vai insistir nisso? Quando eu falo isso, eu nego a existência de algo, ou seja, isso nunca aconteceu, e se aconteceu, eu não fiquei sabendo de nada. Igual alguém que a gente conhece, né? Famoso, está solto por aí. Dizendo que não sabe de nada, que nunca aconteceu. Mas no fundo, sabemos. No fundo, sabem. No fundo, conhecem. Mas começam a negar Jesus no seu coração. Se fazendo de desentendido. Não, isso aí não é comigo, não. Isso não é para mim. Não está falando comigo. Ei, não, eu. Para, sou eu. A palavra fala, aponta o erro para que seja corrigido, mas a pessoa perdeu a capacidade de compreender que é dele exatamente
que a palavra está falando. Como Pedro reagiu comigo, eu não sei do que está falando. O coração já não consegue mais assimilar o apontamento. É um coração dissimulado, fingido, que se faz de desentendido. E esse ponto é perigosíssimo porque nós perdemos a capacidade de compreender, assimilar a direção de Deus para a nossa vida. O que Deus quer da minha vida e da sua vida. Por isso que tem muito crente, tem acho que um livro, né, que fala Perdidos na Casa do Pai. Tem muitos crentes perdidos dentro da igreja, porque estão com o coração já num nível de não compreender mais aquilo que Deus está falando, já não entender mais os apontamentos do Espírito Santo em relação à vida dele, e aí já estão num ato de dissimulação, dissimulando quem são, se fazendo de desentendidos, desconsiderando a realidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ainda assim, nesse ponto, que seria o ponto mais grave, ainda há oportunidade de arrependimento. Versículo 61. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e ele olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Que efetivamente você possa nessa noite se lembrar da palavra que Jesus te havia predito. Para que haja arrependimento. Para que haja retorno. Para que haja uma guinada na sua vida. Talvez você esteja negando Jesus com as suas atitudes. Talvez você seja um negacionista em relação a Jesus com a sua boca. E talvez você já esteja no estado de negar Jesus com o seu coração. Mas deixa eu te falar. Só é possível parar de negar se houver arrependimento. Mas para isso é necessário encarar Jesus olhos nos olhos. Pedro, ele só se dá conta do que havia acontecido quando ele olha nos olhos de Jesus e ele lembra. E olhar nos olhos de Jesus significa olhar fixamente para a sua palavra, para aquilo que ele tem a dizer, para aquilo que ele tem a falar. E tudo o que ele tem a dizer, falar, nos ensinar, está na sua palavra. Quando eu olho para a palavra de Deus, é a oportunidade que eu tenho de olhar fixamente nos olhos de Jesus e me reconhecer nele. E compreender, a partir das minhas posturas, o que eu deveria fazer ou aquilo que eu deveria deixar de fazer. Foi a impressão que Pedro teve naquele momento, ao olhar Jesus e lembrar daquilo que Jesus havia predito a ele. Você vai me negar. Você vai dizer que não me conhece, você vai me dizer que você não é alguém que andou comigo, você vai dizer que você não sabe o que você está falando, que a pessoa está falando a seu respeito. Somente a palavra é capaz disso, pois se olhamos para ela, nos lembramos do que ela disse ao nosso respeito. O que a palavra do Senhor diz ao seu respeito? O que a palavra do Senhor diz ao seu respeito? Citando mais uma vez aqui, o já citado pela manhã, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. E eu gosto dessa versão na King James que diz assim, proveitosa para ministrar a verdade, para corrigir os erros, para repreender o mal e para nos ensinar a maneira correta de viver. Para você corrigir os erros da sua vida, é necessário olhar
nos olhos de Jesus. E olhar nos olhos de Jesus é olhar fixamente no que diz a sua palavra, porque lá vai estar a oportunidade de você corrigir os seus erros, as suas atitudes, de se lembrar quem você é e de fazer com que você tenha um coração aberto para compreender o que Deus quer de você. Mas essa mudança só é possível se passarmos a acompanhar Jesus de perto. Ou seja, meditar na sua lei dia e noite. Pois começamos a negar Jesus, como foi dito, quando nós nos afastamos dele, quando nós acompanhamos de longe, quando nós acompanhamos à distância. Então é necessário se aproximar de Cristo novamente para que possamos conseguir olhar Ele nos olhos. Todo relacionamento requer proximidade, pois é muito mais fácil negar quando se está distante. Existe um instituto no processo de persecução criminal, onde se elabora, onde se coleta, onde se produz materialidade para provar um crime. E uma das ações que tem é chamada acariação, sabe? Bota, quando se tem uma dúvida, um diz que fez, outro diz que não fez, então vamos botar um na frente do outro, um olhando no olho do outro. E aí vamos ver quem é que está falando a verdade. Sabe por quê? Porque é muito difícil negar algo quando se está olhando no olho do outro, quando se tem proximidade, quando se está perto. Porque o corpo começa a dar sinais de que aquilo não é a realidade. Então, Jesus, quando olhou Pedro diretamente nos olhos, confrontando o seu pecado, com apenas um olhar, Jesus foi capaz de fazer com que Pedro percebesse o que ele havia acabado de fazer. Deixa eu falar uma coisa para você que já nasceu de novo. Olhe nos olhos de Jesus nessa noite. Deixa Ele confrontar o seu pecado, para que você fique livre dele de uma vez por todas. Você não está percebendo, mas esse seu pecado está te levando à ruína. Está fazendo você negar Jesus dia após dia. Ser um negacionista da fé. E você está morrendo aos poucos. Abraçado com aquilo que você não quer se livrar. Não adianta falar para mim que você não consegue, você não quer. Deixa Jesus te olhar nos olhos. Deixa Ele te confrontar. Deixa que a sua palavra seja rememorada na sua mente e coração. E se permita chorar amargamente, como fez Pedro, um choro de arrependimento, reconhecendo que você errou. Se permita chorar amargamente nesta noite. E para você que não conhece a Cristo, também se permita chorar amargamente por um arrependimento nessa noite. Porque uma hora você vai ter que olhar Jesus nos olhos. Pode ser hoje. E se isso acontecer hoje, você vai chorar amargamente hoje. Mas amanhã será um novo dia, onde você levantará aliviado, porque o peso do pecado não está mais sobre a sua vida. Porque aquele que verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, aquele pelo qual nós fomos curados fomos sarados pelas suas pisaduras, e qual o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, te olhou nos olhos essa noite e disse: seja livre do teu mal.
Chore amargamente esta noite inteira, mas veja a alegria pela manhã. Porque uma hora você vai ter que olhar Jesus nos olhos. Pode ser hoje. Pode chorar amargamente hoje. Mas pode ser que você tenha que olhar Jesus nos olhos no último dia. No fim de todas as coisas. E você vai chorar amargamente. Só que aí já não vai ter tempo mais para nada. E o seu choro não será de arrependimento, simplesmente. Mas será um choro de frustração. Um choro de medo. Um choro que te traz uma sensação de que tudo se acabou e não tem mais esperança para você. Chore essa noite. Para você que é crente no Senhor Jesus, chore também nesta noite. Como diz o apóstolo Pedro, não se permita ser como a porca lavada que volta à lama e nem o cão que come o seu próprio vômito. Se você foi tirado da lama, mantenha-se limpo. Se você vomitou aquilo que te fazia mal, não coloque isso para dentro novamente. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, não se tornem uma vez mais escravos do pecado. Não seja um negacionista da fé. Não seja um negacionista de Cristo. Mas que os olhos do Senhor confrontem o seu pecado e que você seja livre dele. Amém?